Fish and Chips, o prato mais famoso do Reino Unido, e eu vou te contar todos os segredos para fazer o peixe crocante e a batata perfeita nesse vídeo. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. E hoje eu trouxe uma receita diferente, que não é assim das mais saudáveis do mundo, porque afinal Fish and Chips significa peixe e batata frita, só que o peixe também é frito, mas é um prato bem emblemático do Reino Unido. E ele também tem uma história bem interessante. Todo mundo associa esse prato à Inglaterra, ao Reino Unido, mas na verdade ele teve uma origem completamente diferente. Não se sabe ao certo quando juntaram a batata frita com o peixe frito, mas sabe-se que o peixe frito teve origem judaica. Os judeus eles tinham o hábito de fazer um peixe frito, que na verdade era frito de uma forma diferente, com uma massa mais líquida. E isso foi por uma questão de necessidade, já que os judeus não podiam cozinhar no Shabat, que começa no pôr do sol de sexta e termina no pôr do sol de sábado. Eles faziam então um peixe envolto em uma massa, fritavam, porque essa massa ela protegia o peixe, geralmente um peixe branco, como um robalo, por exemplo, ou até um bacalhau, preservava as características e eles podiam comer até frio sem comprometer muito o sabor. Antes da Idade Média, judeus conviviam muito bem com islâmicos e cristãos em Portugal e na Espanha. Só que durante a Inquisição, esses judeus começaram a ser perseguidos e acabaram fugindo para outros países. Ao longo do tempo, eles levaram essa tradição também para a Inglaterra quando fugiram, e isso se tornou um sucesso. Então eles logo começaram a vender também. E a partir daí se espalhou pelo mundo. Inclusive foi por influência também dos judeus em Portugal que os portugueses têm um prato chamado peixinhos da horta, em que eles fazem essa fritura também com essa massa mais líquida, que lembra muito a massa do tempurá. E não por acaso, afinal os portugueses também tiveram uma influência no Japão mais tarde, trocas comerciais, e também levaram essa fritura para lá, e os japoneses adaptaram e fizeram o tempurá. Então a história do Fish and Chips é bem interessante, tem uma origem completamente diferente do que a gente pensa, mas não se sabe ao certo depois quem foi que juntou o peixe frito com a batata frita, tirando que a gente sabe que com certeza não foi um nutricionista. Mas esse prato é muito gostoso, vale a pena fazer, e ele tem segredinhos para ficar com um empanado perfeito, já que é um empanado um pouco diferente do tradicional que a gente conhece. E aí nesse vídeo eu vou te dar todos os segredos para esse prato ficar perfeito. Então se você quer aprender a fazer o prato mais emblemático do Reino Unido, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! A gente vai começar pela massa, onde a gente vai empanar o peixe. Diferente do empanado tradicional que a gente conhece, que a gente empana na farinha, depois no ovo e depois na farinha de rosca, esse empanado é mais parecido com o do tempurá. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que o Fish and Chips surgiu por influência dos judeus que vieram de Portugal e da Espanha, e os portugueses também levaram esse conceito para o Japão posteriormente, e foi daí que surgiu o tempurá, então é mais ou menos o mesmo princípio. É uma massa em que a gente mistura farinha com alguns ingredientes líquidos e ela fica uma massa mais consistente. O importante dessa massa é justamente a consistência da massa, para que ela fique uma massa crocante que consiga grudar bem no peixe. Tem outros fatores também que vão determinar, a gente vai falar sobre eles, mas basicamente a consistência da massa é bem importante e é por isso que a gente vai começar por ela, porque o ideal é que ela descanse um pouco na geladeira, uns 20 a 30 minutos. Se você não tiver esse tempo, tudo bem, não precisa descansar, mas o ideal é que ela dê essa descansada para conseguir chegar na consistência correta. Então, eu já vou falar para vocês a quantidade de peixe que eu vou fazer, mas basicamente essa quantidade aqui você pode ajustar as proporções. Vou começar misturando aqui os ingredientes secos. Meia xícara de farinha de trigo, 1/3 de xícara de amido de milho, 1 colher de chá de fermento químico, aquele para bolo, e eu já vou aproveitar para temperar essa massa. Esse é o segredo para qualquer empanado. Quando a gente empana, por exemplo, na farinha, no ovo e na farinha de rosca, o ideal é que a gente já empane a farinha e o ovo, porque isso faz com que fique ainda mais saboroso, pegue mais o tempero, do que se a gente só temperar o frango, a carne, o peixe, o que a gente estiver empanando. Então eu vou colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino. E eu vou usar o quê? Vamos ver se você já me conhece.
se você já é inscrito aqui no canal, porque se você acompanha o canal, você sabe que eu coloco basicamente páprica e alho em pó em tudo. Não, sério, gente, mas páprica e alho em pó dá um gostinho super especial e empanado. Confia em mim. Vou usar uma colher de chá de cada. Vou misturar os ingredientes secos aqui e agora vou os ingredientes líquidos. Você pode usar só água gelada se você quiser, mas eu vou usar aqui o mais tradicional, que é uma mistura de cerveja e água com gás. Você pode usar só a cerveja, você pode usar só água com gás, mas eu gosto de misturar as duas. E aí o ideal é que estejam geladas, apesar da massa ir para a geladeira depois de descansar, mas o ideal é que esteja gelada. E essa água aqui tem bastante gás, vocês viram pelo barulhinho que fez quando eu abri. E aí eu vou colocar 1/3 de xícara de cada, mas a gente vai ver a consistência da massa e ajustar se for necessário. Então vai 1/3 de xícara de água com gás e 1/3 de xícara de cerveja. Qualquer cerveja, tá, gente? É só para realmente trazer essa coisa do gás e o saborzinho, mas pode ser qualquer cerveja. Depois a gente vai fritar e o álcool vai evaporar. Eu vou misturar aqui muito bem, que é pra gente conseguir dissolver toda a farinha e não ficar gruminhos na massa. Eu devia ter pego um recipiente maior para misturar, mas eu quis economizar a louça, porque isso aqui fica mais fácil, né? Esse pote fica mais fácil para depois eu mergulhar o peixe aqui. Então vai ser aqui mesmo. E vocês viram, ó, no início parece que ela tá bem líquida, mas conforme a gente vai mexendo, vai dissolvendo e ela vai ficando mais consistente. E quando a gente deixa ela descansar na geladeira, a massa também vai dar uma leve engrossada, porque ela vai absorver melhor a farinha. Por isso que é interessante também deixar descansar. Eu quero realmente dissolver toda a farinha e o amido para não ficar nenhum gruminho na massa. A massa já tá, ó, lisa e sem grumos e ela já tá ganhando uma certa consistência. Tá mais consistente do que tava no início. Então agora eu vou levar essa massa para a geladeira por uns 20 a 30 minutos. Depois que ela sair da geladeira, a gente confere a consistência e vê se a gente precisa adicionar um pouquinho mais de farinha, ajustar alguma coisa ou se ela já vai estar na consistência certa. E agora vamos falar do peixe. O peixe que eu tô usando é o robalo e ele já veio assim, já comprei assim em filés que eu vou empanar direto. Tradicionalmente no Fish and Chips se usa algum tipo de peixe branco. Então pode ser robalo, pode ser bacalhau mesmo ou pode ser arinca. Você escolhe o peixe que você quiser, mas idealmente um peixe branco. O peixe tem que estar descongelado, completamente descongelado para fazer o Fish and Chips. Isso é assim, essencial para a massa conseguir aderir bem ao peixe e não ficar aquela massa assim que vai ficar soltando, sabe? Ficar um empanado bem uniforme. E além dele estar totalmente descongelado, é importante também a gente dar uma secada no peixe, que também vai garantir que a massa vai aderir bem. E eu ainda gosto depois de colocar um pouquinho de farinha, fazer uma camada bem fininha de farinha antes de jogar na massa. Então esse é o meu segredinho, que tem gente que não faz, mas eu acho que ajuda a garantir que a massa vai grudar melhor também. Então eu vou pegar um papel toalha para a gente secar bem esse peixe. Eu já vou temperar o peixe, deixar ele aqui com o tempero antes da gente empanar. Eu vou colocar um pouco de sal, pimenta do reino, mais um pouquinho de alho em pó. O tempero do peixe é um pouco mais leve, o tempero principal tem que ser na farinha, é realmente isso que vai dar sabor, mas é claro que é importante temperar também o peixe. Vou deixar o peixe aqui e agora eu vou pegar as batatas para a gente falar sobre elas. Eu não sou muito de fazer batata frita, eu gosto de fazer a batata na air fryer ou no forno, mas no Fish and Chips, tradicionalmente, a fritura da batata é feita em 2 etapas. A gente vai dar uma pré-fritada na batata antes de fritar o peixe. Depois a gente vai fritar o peixe e aí a gente volta com a batata e deixa ela até dourar. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço batata frita é deixar a batata um pouco de molho em água fria, água sempre fria, para tirar um pouco do amido. Eu não gosto de cortar muito fina, porque senão ela corre o risco dela queimar. Mas se ela ficar muito grossa, às vezes ela também acaba ficando meio mole. Então eu tento cortar em palitos assim intermediários. E aí eu vou escorrer a batata e é super importante a gente secar bem também, principalmente porque a gente vai fritar, então se tiver água ali é super perigoso, então tem que secar muito bem a batata. Mas antes eu já vou pegar a frigideira e o óleo para a gente começar a esquentar o óleo.
Vocês sabem que eu não sou muito das frituras aqui, né? Até não só por não ser muito saudável, mas também porque faz sujeira. Mas nesse caso tem que ser fritura por imersão. Tradicionalmente essa receita era feita com banha. Mas eu estou usando aqui óleo vegetal, que é o mais comum hoje em dia. Se você quiser usar banha, pode usar. Estou usando óleo de girassol. Usa o óleo que você estiver acostumado a usar aí na sua casa. E aí, para secar as batatas, eu uso um pano de prato e seco muito bem. Geralmente, para fritura, a gente deixa o óleo a 180 graus. Via de regra, para a primeira fritura da batata, o óleo não precisa necessariamente estar a 180 graus, porque a gente ainda vai fazer uma segunda fritura na batata. Eu deixo de qualquer forma, ele tá borbulhando um pouquinho. Como eu não tenho um termômetro, eu faço aquele teste. Eu coloco a batata, vejo se já tá borbulhando um pouco, e aí eu não deixo ela dourar. Quando chegar assim, der uns 2 ou 3 minutinhos, eu tiro, reservo e depois a gente termina a fritura. Aqui pra gente fazer o teste, pra mim tá legal. Eu gosto quando o óleo já tá borbulhando um pouco. E aí eu vou colocando as batatas. Deu aquela primeira fritura, eu já posso tirar do óleo e colocar aqui num prato com papel toalha. Eu vou adicionando o restante das batatas. A pré-fritura das batatas já foi. Eu desliguei aqui o fogo. Vou deixar o óleo aqui para ele se manter quente, mas para não ficar muito quente enquanto a gente empana o peixe. E aí depois, antes da gente colocar o peixe, eu aumento de novo a temperatura aqui para garantir que ele vai estar na temperatura certa. E olha só como a massa já deu uma boa encorpada só com esse descanso na geladeira. Se a sua massa estiver muito líquida, você pode adicionar mais um pouquinho de farinha. Ela tem que ficar nessa consistência aqui, ó. Se a sua massa, por acaso, também estiver muito grossa, você pode colocar mais um pouquinho de água. Pode ser água gelada mesmo, mas aí cuidado, coloca aos poucos para também não passar do ponto. E aí, antes da gente empanar o peixe, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui, só fazer uma camada bem fininha antes da gente mergulhar ali, que eu acho que vai ajudar a aderir melhor a massa. E eu vou, ó, batendo para tirar o excesso. Eu só quero fazer uma camada fininha mesmo de farinha. Vou ligar aqui o fogo baixo, porque provavelmente o óleo não esfriou tanto assim, mas para garantir que ele vai estar na temperatura certa. E agora a gente já vai empanar o peixe. E aí, para empanar o peixe, é só a gente mergulhar aqui. E a gente precisa garantir que todo ele está super bem coberto, mas a gente também tem que deixar, ó, escorrer o excesso de líquido, porque senão vai ficar uma camada muito grossa e não vai ficar legal. E aí, conforme a gente vai empanando, a gente pode ir colocando aqui no óleo com cuidado. Dourou de um lado, vou virar. Olha só que lindo que ficou esse empanado, gente. Já vou reservar. Vou repetir o processo com os 2 filezinhos que ficaram faltando aqui. Enquanto o peixe está fritando ali, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Olha só como ficou crocante esse empanado. E tá sequinho, não tá oleoso o peixe. Se seguir todas essas dicas, você consegue esse empanado perfeito. Finalizamos a fritura do peixe. E agora vamos para a segunda fritura da batata frita, que agora o óleo já está na temperatura certa, quando a gente fritou o peixe, e agora sim a gente vai deixar a batata até ela dourar. E conforme as batatas forem dourando, a gente pode ir tirando. E se sobrar um pouco de massa, assim como no meu caso, você pode guardar na geladeira por 1 a 2 dias e depois você pode usar para fazer outros empanados. Essa massa é muito parecida com a massa de tempurá, então você pode pegar legumes, colocar aqui e levar para fritar. E o tempurá dá para fazer até com menos óleo, dá para colocar só um pouco de azeite assim no fundo da frigideira e fritar sem ter que fazer necessariamente com tanto óleo e por imersão, para ficar uma coisa um pouco mais saudável. Bom,
prato era tradicionalmente vendido embrulhado em jornal. Então eu tentei fazer aqui uma decoração imitando o jornal com papel manteiga. Não sei se foi muito bem sucedida aqui, mas achei que ficou rústico, ficou interessante aqui a minha decoração imitando como ele era servido tradicionalmente. E até hoje, às vezes, eles colocam assim na embalagem algum papel imitando o jornal para remeter a como o prato era servido. E eu servi aqui com um molhinho tártaro, que eu acho que fica super gostoso com esse peixe e com a batata. Eu já ensinei a fazer molho tártaro aqui no canal, brevemente num vídeo. Eu acho que foi no vídeo de sanduíche dos morrebrosos, eu vou deixar o link aqui. Mas também já ensinei a fazer maionese lá no meu Instagram com mais detalhes. Basicamente, o molho tártaro é a maionese, que eu coloco um pouquinho de picles e um pouquinho de alcaparras, e é só isso. E agora, vamos cortar o peixe para vocês verem como ficou. Gente, tá muito bom, super bem temperado. O empanado tá crocante, sequinho por fora, mas o peixe tá macio por dentro. Segue todas as dicas que vai dar certo. Eu sei que esse tipo de empanado é um pouquinho mais chato do que o tradicional, mas se seguir todas as dicas não tem erro, vai ficar perfeito. E a batata também fritando assim em 2 etapas e fritando depois no óleo onde a gente fritou o peixe, também dá um gostinho especial e a batata fica super crocante. Espero que vocês tenham gostado da receita. Vocês sabem que aqui no Cozinha Sem Chefe eu sou a favor de uma alimentação balanceada. Então acho que uma receita assim também tem espaço na sua alimentação. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.